Tem alguém aí? Olá, como vai? Meu nome é Marjorie Sá. Hoje eu quero falar sobre o princípio da honra. Você honra as pessoas, você honra os seus pares, aqueles que estão em posição de autoridade acima de você e os que estão abaixo de você. Todos conhecemos, ou a maioria entende que existe uma lei da semeadura e da colheita. Uma lei que é espiritual e também a gente consegue enxergar ela no campo material, né? Em que tudo que a gente coloca e a gente planta e a gente cultiva, a gente vê nascer, crescer, frutificar e nos dar fruto de volta, e aí o ciclo continua. A honra é a mesma coisa. A honra é algo tão importante, mas muito esquecido hoje em dia. O princípio da honra é uma das bases para a gente conseguir avançar e a gente prosperar em todos os nossos caminhos. Uma das coisas que a gente mais percebe é que existe falta de honra, tanto de pais com filhos, filhos com pais, subordinados aos seus colaboradores, com seus colaboradores, com os seus chefes, seus coordenadores, seus gestores, e chega até a nossa liderança principal, que seria o líder da nossa nação, nosso presidente. Nós precisamos entender que existe uma lei em que a autoridade foi outorgada algum dia. A gente está num universo de ordem, tudo está em ordem, todas as coisas giram e todas as coisas funcionam numa ordem. E se a gente não anda nessa ordem, a gente mesmo está se prejudicando. Eu entendo que toda a autoridade foi outorgada por Deus, outorgada pela autoridade máxima de todas as coisas, mas ela nem sempre está alinhada com a própria ordem em si, mas ela vai prestar contas e ela vai responder por aquilo que ela fez ou deixou de fazer. E aí entra a parte da submissão e autoridade, que em algum outro momento eu vou falar. Mas o princípio da honra está sempre ligado à questão da sua atitude em relação a perceber e respeitar aquilo que é valoroso. A honra, por exemplo, nas escrituras, a palavra se chama time, é você colocar aquilo que é devido no seu lugar, né? O lugar de respeito. O pai e a mãe é a nossa primeira autoridade na terra. E nós devemos ter respeito pelos nossos pais. Honrar a vida de alguém nem sempre significa se submeter, não. Nem sempre significa obedecer e concordar sempre. Aí que eu paro para te falar novamente. Você não precisa concordar e nem sempre obedecer, dependendo de como a autoridade está exercendo. Por exemplo, se uma autoridade na sua vida está quebrando um princípio, mandando que você a obedeça, você não precisa obedecer porque ela está primeiro quebrando um princípio. Mas o respeito deve ser dado. Falar mal de marido, falar mal de esposa, falar mal de pai, falar mal de filho é desonra. A gente bate muito na tecla, a gente é muito ensinado, honra pai e mãe, mas os pais também têm que honrar os seus filhos. Eu vejo pais que falam mal de seus filhos para pessoas alheias. E aí, quando você fala para alguém de fora mal de alguém, como é que vai ficar a visão daquela pessoa em relação ao seu par, ao seu subordinado, no caso o filho? Então a gente tem que honrar em todos os três níveis. Eu devo honrar os meus pares, eu devo honrar aqueles que estão acima de mim e devo honrar aqueles que estão abaixo de mim, que estão sobre a minha supervisão. E a honra, ela tem uma recompensa, assim como a semente, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser regada, a honra também. Quando a gente honra uma pessoa, a gente recebe honra de volta. Eu já percebi também que existem
pessoas que casam, separam e aí falam mal do seu ex-cônjuge, do genitor dos seus filhos. E aquela criança, aquele jovem, aquele adulto começa a pegar um lado da história apenas e também começa a falar mal, e aquilo vai virando um ciclo vicioso de falar mal e de desonrar a vida de alguém. Entenda, a autoridade que a pessoa tem de pai, mãe, de gestor, de chefe, de presidente, a pessoa vai prestar contas perante a lei superior, perante a sabedoria de todas as coisas e a matriz de todas as coisas. O seu papel é fazer aquilo que é o seu dever, que é servir aos outros, servir à humanidade, fazer o seu papel. Isso que cabe a nós. Eu entrei em uma empresa que era líder do seu nicho. A empresa, ela foi desonrosa com seus colaboradores e, embora eu não concordasse, na época que eu entrei, eu passei por um momento em que eu adoeci e estava dando muito atestado. E passava algum tempo fora e os colaboradores, por terem muito preconceito e muito problema com outros pares, porque era uma empresa com rotatividade muito grande, quando a pessoa começava a dar atestado, significava que era colocada ali na caixinha dos trapaceiros ou dos enroladores. E eu entrei nessa caixinha e percebi que os meus pares e as minhas autoridades, no caso os meus coordenadores, eles estavam me olhando torto, mas eu nunca deixei isso me afetar em relação ao meu trabalho. Claro que emocionalmente na época aquilo me afetava porque não tinha tanta inteligência emocional, mas eu continuei servindo, porque quando você entende o servir, que é a questão de você dar o máximo de si e que você não faz pelos outros e para os outros, mas por algo maior, que é maior do que você e da sua própria história, você vai fazer bem, você vai ser proativo. E depois de um tempo eu consegui reconhecimento, porque o meu processo de compras na época, um processo que todo mundo tinha que fazer, eu fazia direitinho, e uma das minhas coordenadoras, que nem falava oi direito para mim, ela, ao sair da empresa, ela pôde relatar para mim pessoalmente que eu era uma das pessoas que tinham mais crescido ali, porque na visão dela, eu saí da caixinha do pessoal, dos atestados, daqueles que enrolam, que dão aquele jeitinho brasileiro para não trabalhar, para uma pessoa de alta performance. O seu trabalho fala por você, o seu caráter fala por você, e às vezes a gente precisa de tempo, a gente precisa de entender que são processos em que